Olá, o Ponta a Ponta desta semana apresenta o Programa Regional de Proteção e Defesa do Consumidor, do MPMG, com a inauguração de sedes do PROCON-MG em várias comarcas do estado. Estão conosco aqui o promotor de Justiça de Governador Valadares, Randal Bianchini Marins, que fala conosco de lá. E aqui no estúdio comigo está a Cristiane Pedersoli, que é coordenadora da assessoria jurídica do PROCON-MG. Vamos falar sobre isso. Muito bem-vindos à TVMP, obrigado pelas presenças. Doutor Randal, conta pra gente em que consiste esse PROCON regional. Primeiro, quero agradecer o convite, estar participando desse programa tão importante para a sociedade mineira e o Ministério Público. O Programa Regional de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON regional, ele é capitaneado pelo nosso coordenador, Dr. Glauber, e o objetivo desse programa é levar para o interior de Minas Gerais, para aqueles municípios que ainda não possuem o seu PROCON municipal, a regionalização do sistema de defesa do consumidor. Nós tivemos em Valadares ontem a inauguração do PROCON regional do Leste Mineiro, e esse programa visa atender aqui na nossa região leste 31 municípios. Vamos começar pela sede em Valadares e estender isso aos demais municípios da região. Ótimo, Cristiane, conta pra gente quantos PROCONs regionais já existem, e a quantas pessoas eles atendem? Laura, hoje nós já temos 11 PROCONs regionais em todo o estado. Como o Dr. Randal colocou, é uma das principais prioridades da atual gestão do PROCON-MG, e ele já atende mais de 71 municípios no total, totalizando mais de 1.300.000 pessoas em todo o estado. Então é uma solução de gestão muito eficiente para levar a defesa do consumidor aos municípios que não contam com o PROCON. Ok, vou pedir para rodar imagens da inauguração de alguns desses PROCONs aí pelo estado, e eu queria saber do Dr. Randal, as promotorias dão conta de toda a demanda de consumidor, muitas vezes vem até do PROCON Central. Como é que tem sido isso? O promotor de defesa do consumidor em cada comarca, ele é uma autoridade administrativa do sistema de defesa do consumidor. Só que o Ministério Público ele trabalha com o PROCON estadual. Nós trabalhamos com direitos difusos, coletivos. Nós, promotores, não realizamos o atendimento individual. Daí a importância de cada município ter o seu PROCON municipal. E como nós sabemos que os municípios mineiros, talvez nem todos, tenham a condição financeira de manter uma estrutura de um PROCON, o Ministério Público, por meio do PROCON-MG e do FEPDC, que é o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, vem auxiliando essas regiões do estado na instalação de PROCONs regionais, uma vez que o custo para se manter um PROCON regional ele é menor, porque ele vai ser diluído entre os municípios participantes do programa, e vamos atingir um número considerado de pessoas. Aqui, por exemplo, nosso PROCON regional Leste Mineiro, nós vamos atender mais de 500 mil de pessoas, mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil consumidores serão beneficiados com esse programa. Jane, como é que tem sido a implantação deles? É trabalhosa e envolve desde o momento da articulação, então é muito importante a participação do promotor de justiça. Nós acompanhamos de perto a articulação que o Dr. Randal fez em Governador Valadares. Ele foi às câmaras de vereadores, conversava com os vereadores, nós estivemos lá e o Dr. Glauber para a reunião também. Então essa fase de articulação é a mais trabalhosa. E posteriormente a implantação do PROCON regional é só o primeiro passo, porque depois disso é necessário capacitar esse PROCON para atender o consumidor. Então o PROCON-MG entra também nessa parte de orientação e capacitação dos servidores que vão atuar naquele PROCON regional. São servidores daqui que vão para essas comarcas fazer esse treinamento, a capacitação? Exatamente, Laura. São os assessores jurídicos do PROCON. Eles vão para fazer palestras, para prestar orientações sobre como atender esse cidadão. Porque o PROCON municipal, que não seja a sede do PROCON regional, pelo menos ele tem que atender o cidadão, orientar e tentar conciliar com a empresa. E a sede do regional, ela vai ter mais estrutura, aí ela já vai ter a fiscalização.
Então tem que ter todo esse preparo para o PROCON regional funcionar bem. Doutor Randall, como é que foi a receptividade aí na sua comarca e Governador Valadares a esse projeto, a esse programa? Nós tivemos um apoio muito importante das autoridades da região, prefeitos, vereadores, e eu quero aqui aproveitar até para agradecer a todos os prefeitos da região, presidentes de Câmara, deputados, lideranças civis e políticas que contribuíram para que esse projeto fosse implantado na região. É um trabalho de muito diálogo, conversa e, principalmente, mostrar para a sociedade, mostrar para os empresários que o objetivo do PROCON não é punir, o objetivo do PROCON não é fiscalizar e aplicar uma multa no empresário. Antes disso, o objetivo nosso é que o direito do consumidor seja garantido. E, para isso, nós temos também as visitas orientadoras, ao invés de somente fiscalizatórias. Vocês mesmos da promotoria fazem essas visitas? Como é que é? Sim. Aqui em Governador Valadares, nós contamos com 2 agentes fiscais do PROCON-MG. Esses 2 agentes fiscais são servidores do Ministério Público, são oficiais aqui da promotoria, bacharéis em Direito, com pós-graduação em Direito, e eles é que realizam esse trabalho de fiscalização. Após realizar o trabalho de fiscalização ou orientação, isso é encaminhado para mim, e eu, como autoridade administrativa do PROCON, eu dou andamento à eventual investigação preliminar ou processo administrativo instaurado. Funciona mais ou menos como aqui no PROCON Central, né? Exatamente. A fiscalização orientadora que o Dr. Randall colocou, ela serve para microempresas e empresas de pequeno porte. A ideia é dar o tratamento favorecido, dar uma orientação prévia sobre aqueles itens que serão fiscalizados posteriormente, atendendo ao Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Ok, daqui a pouquinho então a gente volta, vamos para um breve intervalo e aí vamos falar sobre a expansão do projeto pelo Estado de Minas Gerais. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos a falar sobre os PROCONs regionais do MPMG e eu pergunto agora ao Dr. Randall como é que essas visitas, né, orientadoras têm sido feitas e para que público? Ô, Laura, nós temos uma legislação federal, é uma lei complementar federal, a lei complementar número 123, que ela estabelece no seu artigo 55 que, no caso de fiscalização em relação de consumo, prioritariamente a visita deve ser orientadora. Isso quando se tratar de uma micro ou pequena empresa. E no interior de Minas Gerais, nós podemos com certeza destacar que mais de 90% das empresas vão se encaixar nesse perfil, uma micro ou pequena empresa. Um faturamento hoje de pequena empresa é de 4 milhões e 800 mil reais. Então, esse faturamento bruto anual, pouquíssimas empresas vão ultrapassar isso no interior. E nesse tipo de empresa, o Ministério Público ou qualquer fiscalização na seara de relação de consumo deve, primeiramente, orientar, constatar a irregularidade, orientar o empresário que ele deve resolver, conceder um prazo ao empresário para ele resolver e somente esgotado o prazo, numa segunda visita de fiscalização, nós vamos verificar se a irregularidade foi ou não sanada. Não havendo regularizada a situação, aí sim vai caber a lavratura de um auto de infração. Mas o nosso objetivo não é lavrar o auto de infração. O nosso objetivo é que nessa visita orientadora, o empresário já corrija e não seja necessário a lavratura de um auto de infração e instauração de um processo administrativo. Qual que é a maior demanda que vocês recebem nessa área de consumidor aí em Valadares? Olha, o Ministério Público, ele trabalha, como eu disse, na área de
direitos difusos e coletivos. As pessoas procuram muito o Ministério Público para questões envolvendo postos de combustíveis, naquilo que a gente chama de vício, né, de qualidade do combustível, ou vício de quantidade, quando entregam uma quantidade menor que deveria entregar pela bomba de combustível. Também temos o problema da meia entrada, que às vezes é descumprida a legislação que trata da meia entrada aos estudantes, à pessoa com deficiência, ao idoso, ao jovem carente, e também, principalmente, a questão da precificação. O que é a precificação? Qualquer consumidor, ao entrar em uma loja, ele deve olhar para a vitrine e enxergar o preço dos seus produtos que estão expostos. E, infelizmente, nós temos uma prática corriqueira aqui na região de não precificar os produtos. E isso nós temos feito um trabalho de orientação, fiscalização e, infelizmente, já tivemos aqui que aplicar algumas multas a pessoas jurídicas que, infelizmente, vêm descumprindo a legislação. Cristiane, a gente vê que esse é um trabalho importante de ser feito, levado a todo o estado, né? Como é que está sendo estruturada a expansão do projeto? Há um objetivo, uma pretensão de triplicar o número de PROCONs regionais no estado. Hoje é uma das prioridades do coordenador do PROCON-MG, Dr. Glauber, e nós estamos trabalhando para isso, tentando articular. É importante que o promotor de justiça local se envolva, porque facilita bastante, junto aos prefeitos, convença os prefeitos da importância do PROCON na cidade, porque nós percebemos que as cidades com PROCON, elas têm um mercado de consumo muito mais saudável, tanto na parte de orientação para o cidadão, porque a educação para o consumo é muito importante também. E é um trabalho que os PROCONs municipais fazem muito, não é só a punição, como o Dr. Randall bem colocou. Então, esse trabalho de orientação para o MEI, para o microempreendedor individual, que é considerado consumidor hoje, ele pode ser atendido nos PROCONs municipais. E lembrando que a defesa do consumidor é um direito constitucional. Então, nós temos o dever de promover isso em todo o estado. Vocês pretendem triplicar o número de PROCONs regionais em quanto tempo? Olha, é um trabalho que não tem como estabelecer um cronograma fixo, porque, como eu falei, envolve articulação. Tem um convencimento político e nessa parte nosso parceiro Sebrae apoia bastante. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, de tentar convencer um procurador no município, para a lei passar na Câmara dos Vereadores, mas espero que a gente consiga concluir isso breve, porque é muito importante. Vocês inauguraram o Governador Valadares e os próximos, quais serão? Nós estamos com uma articulação em Curvelo, que eu acredito que seja o próximo a inaugurar. Nós estamos com previsão no norte de Minas, dentro do consórcio chamado Simans, que é o maior PROCON regional do país. Ele vai atender 90 municípios em toda a região, então tem vários PROCONs regionais previstos. Eles estão sendo inaugurados à medida que o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor repassa os recursos, que é importantíssimo para iniciar essa estruturação dos PROCONs. É exatamente isso que eu ia te perguntar, de onde que vem a verba, né, para esses PROCONs? Vem exatamente desse fundo, que é gerido pelo Ministério Público. Exatamente, ele é gerido pelo Ministério Público, presidido atualmente pela doutora Thaís Leite. Então, os recursos do Fundo Estadual é que possibilitam essa estruturação e treinamento dos PROCONs regionais. Essa estruturação é feita através da apresentação de projetos no fundo, que são votados pelo seu conselho gestor e sendo aprovados ao repasse de recursos. E esses recursos vêm de acordos feitos nessa área do consumidor, né, com empresas? Exatamente, acordos, multas aplicadas pelos promotores de justiça, de defesa do consumidor, de alguns PROCONs municipais também, que quando não tem o seu fundo criado, depositam no fundo estadual. Então, vem dessa parte de aplicação de sanções e acordos. Ok. Já já a gente vai voltar e vamos falar de outros projetos, viu, doutor Randall, aí de Governador Valadares, e falar um pouco mais da importância desses PROCONs pelo Estado. Já já a gente volta.
TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta com o Ponta a Ponta, que hoje destaca o trabalho feito na Promotoria de Governador Valadares. E eu pergunto agora para o Dr. Randal quais são os outros projetos desenvolvidos aí. Em conjunto com o PROCON Regional, o Ministério Público também vem apoiando a implantação do Serviço de Inspeção Municipal Consorciado. Existe uma lei, a Lei 1283, de 1950, que ela determina que todo produto de origem animal ele só pode ser comercializado após passar por uma inspeção do Serviço Público Municipal. Mas, infelizmente, 95% dos municípios mineiros não possuem o selo SIM. Daí, o Ministério Público, preocupado com a segurança alimentar dos consumidores, vem apoiando a implantação do Serviço de Inspeção Municipal Consorciado. E tivemos o prazer de inaugurar no dia 6 de outubro, em Governador Valadares, o Serviço de Inspeção Municipal Consorciado em conjunto com o PROCON Regional. Que esse serviço ele vai ajudar aí na fiscalização de cerca de 31 municípios, que é o nosso objetivo, atingir 31 municípios. E a grande importância do serviço de inspeção ser realizado por um consórcio é que a legislação autoriza que o serviço deixa de ser municipal e passa a ser regional. Isso significa o seguinte: uma linguiça produzida em Governador Valadares, inspecionada, ela vai poder circular todo o território do consórcio, todos os municípios que fazem parte do consórcio, e isso vai gerar maior número de emprego e renda para a região. Deixa de ser um serviço municipal e passa a ser regional. E qual que é a estrutura do SIM aí em Valadares? Essa estrutura, ela também foi patrocinada pelo FEPDC. E quero aqui agradecer a doutora Thaís, procuradora de Justiça, presidente do fundo, e todos os membros do Conselho Gestor que destinaram, mais de 2 milhões de reais para implantar o PROCON Regional e o SIM consorciado aqui na região. E a estrutura do SIM consiste com a presença de médico veterinário, técnicos treinados para inspeção, veículos, foram adquiridos 6 veículos, 6 caminhonetes, 3 para cada um dos programas. Adquirimos também computadores, mobiliário e, principalmente, uma câmara frigorífica para que sejam armazenados os produtos, que sejam inspecionados e tenham um local apropriado para armazenamento. E nós temos absoluta certeza que a região leste de Minas ela ganhará muito com esses 2 projetos, liderados aí pelo Ministério Público, mas sempre nós precisamos de um consórcio público para nos apoiar. E aqui, Laura, o consórcio que está à frente desses 2 programas é o Sindoce. Sem esse consórcio público, seria impossível do programa ter início, uma vez que o Ministério Público ele patrocina com o treinamento, por meio do FEPDC é liberado o dinheiro, mas o dinheiro não vai diretamente para os municípios, o dinheiro vai para um consórcio, e esse consórcio tem que estar com a documentação regular. E eu parabenizo aqui o prefeito, o presidente do Sindoce, doutor Marcílio Bonfim, porque ele preside aqui um consórcio que tem a documentação toda ok, e somente após conferir toda a documentação é que o Conselho Gestor aprovou a liberação desses 2 milhões e 200 mil reais para esses 2 projetos. Cristiane, o retorno desse trabalho, vocês já estão tendo? Já dá para medir?
Sim, com certeza. Aproveitando o que o Dr. Randall colocou sobre o SIM é importantíssimo porque ele permite o fortalecimento da produção local. Os pequenos produtores, nós verificamos que muitas vezes eles querem se adequar, eles querem produzir e comercializar os seus produtos em todo o estado ou no Brasil inteiro, mas não têm condições por não terem o selo SIM. Então, o Ministério Público está se aproximando desses pequenos produtores para regularizar a sua situação e fortalecer o mercado local. Então, é uma política de crescimento regional também. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, né? É uma nova visão do Ministério Público. Então, nós vemos resultados nesse sentido do SIM e também dos PROCONs regionais, em que há palestras, a orientação para o cidadão se sente mais seguro ao comprar as mercadorias no comércio, ao realizar os seus contratos de consumo. Nós vemos vários PROCONs que realizam fiscalização itinerante, que é aquela que vai percorrer vários municípios. Então, os resultados são muito benéficos. Com a destinação de verba e veículos, né? A aquisição de veículos possibilita uma abrangência maior, né? Exatamente. E para os PROCONs que começarem a aplicar processo administrativo de defesa do consumidor, quando for o caso, e sancionarem, eles podem criar o seu fundo municipal e não vão depender mais posteriormente para se manter dos recursos do fundo estadual. Então, eles se tornam autossustentáveis à medida que eles forem atuando. E quanto às mediações e conciliações nessa área do consumidor? Como é que está sendo nessas regionais? Isso depende muito do número de habitantes de cada região, porque Minas são muitas, né? Então, no norte de Minas, nós temos uma realidade e os PROCONs regionais... O que é mais específico do norte de Minas e das outras regiões onde os 11 PROCONs estão instalados? Certo. No norte de Minas, nós verificamos muito a questão da carne, que é um problema crítico lá, né? O doutor Felipe Caires, promotor de justiça, que capitaneou essa instauração de PROCONs regionais no norte de Minas, ele relata muito esses problemas. Os golpes estão no estado inteiro, então nós vemos em todas as regionais. Então, cada uma tem a sua particularidade. E como é que tem sido a articulação do PROCON aqui central com essas promotorias para a resolução desses casos? Certo, nós prestamos esse apoio em relação ao treinamento, que existe um programa que é utilizado para o atendimento pelos PROCONs, que chama SINDEC, que é um sistema nacional. Então, nós fazemos esse treinamento, o SINDEC vai ser substituído pelo chamado Proconsumidor, que é um programa do Ministério da Justiça. Então, nós fornecemos esse treinamento e no dia a dia a assessoria jurídica do PROCON está à disposição para resolver as dúvidas dos advogados, dos procuradores que atendem diretamente o consumidor. É um trabalho de parceria, então, com o Ministério? Exatamente, nós estamos frequentemente atendendo esses PROCONs municipais, até porque é uma obrigação do PROCON-MG fazer essa articulação política e tentar uniformizar um pouco a atuação no Estado, emitindo notas técnicas, pareceres, prestando um serviço de consultoria mesmo para esses PROCONs municipais. Importante, né? O PROCON presente aí no Estado todo, expandindo a sua rede. Isso mesmo, o objetivo é esse. Muito obrigada, viu, Cristiane? Obrigada, doutor Randall. Parabéns pelo trabalho aí em Governador Valadares. Espero em breve tê-lo aqui de novo na TV MP. Eu que agradeço o convite e quero deixar um agradecimento especial aqui ao meu amigo, procurador-geral, doutor Jarbas Soares Júnior, e dizer que tudo isso é possível acontecer em Minas Gerais com o apoio e a liderança do nosso procurador-geral, que é sensível por essas causas sociais. O Ponta a Ponta fica por aqui, mas toda semana a gente volta mostrando uma região diferente de Minas Gerais. Até!